Olá, amigos. Nós estamos começando a terceira intervenção, a terceira unidade da nossa disciplina Filosofia da Religião, discutindo o problema de Deus na cultura moderna e, fundamentalmente, para discutir o problema de Deus na cultura moderna, nós vamos pegar como referência de leitura um texto do livro Filosofia da Religião, do professor Urbano Ziles, que é o capítulo intitulado Descartes e Pascal, a racionalidade moderna e a fé. Portanto, aqui nós vamos pensar como se dá essa ruptura do mundo, da cultura medieval para a cultura moderna. E Descartes, como alguns comentadores o colocam, como um dos últimos medievais, porque Descartes, do século XVII, em todo o auge da revolução científica e, portanto, a partir de um pensar impactado pelo método científico, Descartes põe como pauta de discussão o problema de Deus. Deus como uma realidade acessível ao ser humano e acessível exatamente pela razão humana, né? A pergunta que a gente pode estar levantando para se conversar é qual a ideia que Descartes tem de Deus. Ora, essa pergunta nos leva à filosofia cartesiana a partir da investigação de verdades claras e distintas. Ou seja, Descartes estava investigando como se o intelecto humano, a razão humana, pode chegar a verdades aonde não tenha como mais ser colocado em dúvida. E isso a partir mesmo do método da dúvida cartesiana. Ora, aqui o Descartes chega a Deus como verdade clara e distinta, que é a segunda verdade que ele estabelece na sua filosofia, porque a primeira é o pensar, não é? Ou seja, não tem como se duvidar do pensar se não for pensando, portanto, essa é a primeira verdade que Descartes chega, e a segunda verdade no pensamento cartesiano é a existência de Deus. E é exatamente a partir dessa intuição racional, ou seja, nós não precisamos necessariamente operar com a fé para saber que Deus existe. Deus, ela é uma experiência humana, e essa experiência humana ela é detectada pela razão, não é? Então, na verdade, Descartes vai nos colocar exatamente que não tem como se abandonar por absoluto o fenômeno da existência de Deus. Ora, nesse sentido, a gente pode fazer um bom debate a respeito desse texto sobre Descartes e Pascal, porque, na verdade, aí está duas formas de afirmar Deus na cultura moderna. O Descartes, por um lado, chega às suas afirmações a partir de uma intuição racional, ou a partir de um caminho metodológico, que é a dúvida metódica, e Pascal, por um outro lado, vai fazer a afirmação da existência de Deus, trazendo como dispositivo para essa consciência de Deus, que é o coração humano, não é? Ou seja, para Pascal, não tem como ficar sobre a certeza de Deus só no âmbito da razão, porque há uma dimensão que ela é afetiva, que ela é do âmbito das emoções humanas e também do âmbito da experiência do coração, o que ele chama de espírito de finura, ou seja, há uma ternura que o homem experimenta que não há como não identificar nessa experiência a existência de Deus. Portanto, nós podemos perguntar qual a diferença entre Pascal e Descartes. E
o que é que Pascal compreende por espírito geográfico e espírito de finura? Essa questão está colocada no nosso fórum de discussão, porque é exatamente esse tensionamento entre a razão e o coração que no mundo moderno nós temos como um objeto de discussão sobre a existência ou a afirmação de Deus na história. Ora, Deus, na filosofia do século XVII, XVIII, vai ser exatamente aquilo que é conhecido na filosofia como uma espécie de gnada antropológica, né, que Descartes traz na sua forma de pensar. Ou seja, essa gnada antropológica, em última instância, traz ao problema de Deus, porque junto com o homem vem a consciência da existência de Deus. O sujeito como fundamento, Deus como garantia dessa certeza. Então, essa é o que está colocado, por exemplo, como fundamental a se pensar na cultura moderna. Portanto, todo o imperativo da ciência não conseguiu, de alguma forma, isolar ou apagar por completo nem a ideia de Deus, nem a experiência que o homem tem, né, dessa realidade, né? Ou seja, nós somos tensionados, em última instância, pela essa relação entre imanência e transcendência no mundo moderno, não é? E aí tem outras formulações que o mundo moderno vai produzindo, tipo o panteísmo de Spinoza, colocando Deus como uma substância absoluta e infinita, ou o deísmo de Locke, afirmando a existência de Deus como um Deus único, separado esse Deus único é um Deus da religião natural, que necessariamente não é o mesmo Deus da religião revelada, mas essa discussão nós podemos estar aprofundando de alguma forma no quarto encontro da gente, no quarto videoaula, que nós vamos estar aqui conversando com vocês, e muito obrigado.